Lula. Queria te ouvir, ô Sakamoto, sobre esse personagem, quem é esse jornalista e a importância de ele ir hoje lá ao Senado. Como é que você analisa? Então, Fabiola, o Michael Schellenberger, Schellenberger, desculpa. Ele é uma figura bastante polêmica, né, nos Estados Unidos, né? Ele também se coloca como ambientalista, ativista ambiental, mas o ambientalismo que ele professa é um ambientalismo criticado por cientistas e tudo isso mais, né? Ele acaba, na verdade, sendo muito crítico. Ele trata de aquecimento global e tudo isso mais, mas ele fala que ele critica, diz que é alarmismo, né, exagero sobre mudanças climáticas e tudo isso mais, o que te leva, na verdade, a muita gente ser crítico a ele, acha que ele faz um desserviço, né, mas ele acaba sendo abraçado por causa disso, né, por ultraconservadores, né, por pessoas que acham que aquecimento global é um exagero, tudo isso mais. Então, não estou falando que ele é negacionista, estou falando só que a posição dele é uma posição criticada, né, por cientistas e outras pessoas. E o que acontece falando exatamente com relação ao Twitter Files e aquilo que foi liberado, pelo menos eu não vi até agora, né, nenhuma informação, nenhum dado que fosse uma prova concreta com relação a ao comportamento do Supremo. As mensagens que foram passadas a ele, que ele trabalhou, é o que tudo indica, são mensagens entre pessoas que trabalham dentro do Twitter, inclusive advogados. Ou seja, é opinião ou colocações de um advogado para o outro comentando, mas que falta efetivamente, né, uma coisa dura e concreta mostrando, olha, tem um crime cometido aqui pelo TSE, tem um crime cometido aqui, tem um crime cometido aqui ou lá. Ou seja, são comentários entre funcionários do próprio Twitter, advogados, que, claro, têm o interesse de defender o próprio patrão, foram usados para fazer essa matéria, né? Ele falou que tem mais coisa, que será divulgado, mas que o que foi divulgado até agora não sustenta, né? O que foi divulgado até agora, por ele, né, por esse ativista, acaba sendo útil simplesmente para atacar o governo. Só que se você for analisar, cavocar 2, 3 centímetros para baixo, você não encontra nada muito com substância, né? Aí eu acho que tem um ponto, né? Se ele trouxesse, né, provas, né, de que houve realmente uma coisa extremamente absurda por parte do Tribunal Superior Eleitoral, é claro que isso tem que ser investigado, né? Não tenha dúvida nenhuma, né? Agora, o ponto é que publicar coisas e depois fazer toda uma fumaça em cima para gerar um ataque, porque o que está acontecendo foi o seguinte: a divulgação desses documentos acabou servindo tanto para um ataque por parte de Elon Musk contra o Tribunal Superior Eleitoral, quanto está servindo para que a extrema-direita no Congresso Nacional use esse jornalista para um ataque. O que a gente está vendo agora não é uma audiência para fazer uma discussão a respeito de erros e acertos do TSE. Não, é simplesmente uma coisa planejada, organizada, orquestrada para levar denúncias que até agora não têm substrato para servirem de ataques a adversários políticos da extrema-direita no Congresso Nacional. Ou seja, o que estamos vendo agora não é uma audiência para o estabelecimento da verdade sobre a justiça brasileira, mas estamos vendo agora é um circo voltado a ao ataque das instituições políticas nacionais, usando informação que até agora não se mostrou forte, que não se mostrou, na verdade, palpável, né? Comentários de pessoas. Então, imagina só, pega dois comentários, então, de advogados do PL, que sofreram também ações judiciais durante as eleições, e essas trocas de mensagens do PL internamente divulgadas vão ser usadas. Aí vocês veem, através dessa hipérbole, dessa extrapolação, quão bizarro essa história ela pode ser. Então, repito, a questão não é se tem erros, se tem excessos que sejam analisados, que sejam julgados, mas o que foi apresentado até aqui não segura e está sendo usado apenas até agora para servir de arma de ataque à democracia brasileira, né? Repito, o trabalho da imprensa tem que ser livre, só que a mesma forma, né, tem que ser também verificado qual que é o substrato, qual que são as provas, o que está por trás.
ele, na verdade, está simplesmente sendo, essa divulgação dessa matéria está sendo usada para os interesses de um grupo político no Brasil e fora do Brasil. Ô Sakamoto, o que que significa esse Twitter Files Brasil que ele está divulgando, né? O que que tem nesse conteúdo aí? É um conteúdo que compromete o quê? Compromete a justiça brasileira ou compromete o próprio Twitter? Ele tem colocado vários nomes aí, e até mesmo o governo Lula e tudo mais. O que que está nesse conteúdo que ele tem divulgado e quem é o alvo disso? Então, o alvo principal disso é o Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral e Alexandre de Moraes, né? O principal alvo são eles, né? E agora, esses arquivos teriam sido passados, né? São trocas de mensagens e outros arquivos teriam sido passados pelo Twitter para esse ativista, né? Para que com trocas de informações sobre ordens judiciais dadas ao Brasil pelo Twitter, né? Ou seja, são trocas de e-mails entre representantes do X, desculpa, eu falo Twitter, mas é X, tá, gente? É que o Musk trocou por um nome pior. Mas a representantes do X, né, do Brasil e dos Estados Unidos entre 2020 e 2022, né? Antes mesmo do Elon Musk comprar a empresa, né? Ou seja, essa troca de mensagens, né, ocorreu entre 2020 e 2022 a respeito, né, entre advogados, entre representantes do X, do Brasil e nos Estados Unidos, né, entre 2000 e 2022, né, e aí eles falavam o quê? Tinha lá dentro dessas mensagens, segundo o ativista e jornalista, né? Dos funcionários contando pedidos da Justiça Brasileira, pedidos do Congresso Brasileiro, para que a plataforma revelasse dados de perfis nas redes sociais. Vamos lembrar que o Twitter, ele sempre foi uma rede bastante complicada porque ela era calcada num anonimato. E aí você tem muito ativista, principalmente nos Estados Unidos, que defende o anonimato total de tudo isso, né, como forma de proteção, mas vamos lembrar que a Constituição brasileira, no seu artigo 5º, diz que é protegida a liberdade de expressão, mas vedado o anonimato. Por quê? Para que seja possível responsabilizar o autor de um ataque, caso esse ataque exista, né? Ou seja, tipo, não é que você impedir esse autor vai falar, mas caso haja um ataque, caso essa pessoa proceda com uma calúnia, uma injúria, uma difamação, cometa crime, incite ódio, que seja, essa pessoa possa ser responsabilizada, e no Twitter isso é difícil, né? Enquanto você teve outras redes que avançaram bastante para poder dificultar o anonimato, a Meta com o Instagram, o Facebook, entre outros, no caso do Twitter era bem difícil, na verdade, isso, e aí havia muito pedido judicial, né, para isso. E aí a empresa teria recusado uma parte desses pedidos, houve, na verdade, muitos, e aí esses Twitter Files mostram essa troca de informações, troca de mensagens entre representantes dos dois países, falando dos pedidos da Justiça, dos pedidos do Congresso, tanto com relação aos perfis, ou para derrubar os perfis que teriam cometido crimes, ou para revelar quem estava por trás desses perfis, né? E aí, o que que acontece? Isso aí foi passado para lá. O ponto, Fabiola, eu acho que também é importantíssimo, na verdade, o pessoal colocar novamente uma coisa aqui. A forma como a liberdade de expressão ela é tutelada nos Estados Unidos é diferente da forma como ela é tutelada no Brasil. Tutelada não, protegida. Nos Estados Unidos, você tem uma coisa mais aberta. No Brasil, a liberdade de expressão ela funciona dentro de um sistema parecido com o que acontece na Europa. Ela funciona dentro de um sistema em que a sua liberdade de expressão não pode ser usada para atacar outros direitos. Quando ela se sobrepõe a outros direitos, ela tem que ser contida, né? A sua liberdade de expressão não pode ser usada contra o direito à vida, contra o direito à alimentação, contra o direito à moradia das pessoas, ou seja, não é simplesmente opinião, mas é quando, de fato, a sua liberdade, ela incita o dano à liberdade de outra pessoa. Então, esse colchão, esse modo é diferente dos Estados Unidos, né? Então, muito do que está sendo discutido, né, inclusive na entrevista que a gente conversou com o Glenn e tudo, né, é um modal da forma como cada país avalia isso. Só que, como eu falei, basicamente o Twitter faz troca de mensagens entre funcionários, né? Então, por conta disso, ele é mais, digamos, frágil do que o Facebook Files, em que você teve, né, com mais conteúdo, quando eles foi revelado mais para trás.